câncer ósseo, tumor ósseo ou câncer dos ossos. Esse é um tipo de tumor que origina do próprio osso e ele atinge pessoas de qualquer idade. Só que mais preocupante ainda porque ele atinge pessoas jovens, do público infanto-juvenil, crianças e jovens. E com isso, corresponde a 2% de todas as neoplasias malignas, atingindo aproximadamente 2.700 pessoas por ano. Hoje você vai saber como esse tumor pode aparecer, que sintoma que pode dar para você perceber, tanto em você quanto no seu filho, no seu esposo, com gente da tua família que está perto de você. E o que você deve fazer para ficar bem e para que isso seja solucionado. Eu sou o Dr. Cleuber, sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia e você está aqui no canal Universo Oncologia. Aproveite e se inscreve. O câncer ósseo pode ser primário ou secundário. O primário é quando ele nasce no próprio osso. Secundário, quando ele é uma metástase, ou seja, ele nasceu de outro local e teve uma implantação no osso. Por exemplo, o câncer de mama é muito comum isso. O paciente tem um câncer na mama, desprende uma célula e ela se aloja no osso. No câncer de próstata, da mesma forma. Então esse é o tipo secundário. O tipo primário é quando ele nasce, ele é originado daquele local onde foi feito o diagnóstico. Qual então o fator, os riscos para uma pessoa ter esse câncer, o câncer ósseo? Primeiramente, a idade. A faixa etária da maioria dos tumores ósseos vai de 10 a 30 anos de idade. E tem uma regra que vale principalmente para um tumor chamado osteosarcoma. Só que, da mesma forma que essa regra vale mais para ele, também vale bem para outros tipos de tumor, como a gente vai ver aqui. Que as meninas, elas têm uma predileção maior a ter câncer ósseo. Principalmente as meninas mais altas. Além de tudo, crianças que foram submetidas à radioterapia para algum tratamento prévio, até um tratamento de câncer, um tratamento de queloide, elas têm maior propensão de ter o câncer ósseo. Além disso tudo, algumas síndromes genéticas, que eu não vou especificar aqui, elas também, quem tem essa síndrome genética tem uma propensão, ou seja, uma chance maior de ter o câncer ósseo. O que a pessoa sente quando ela está com o câncer ósseo? Uma pessoa adulta, uma criança, dor no local. Começa a ter dor no local com carga. Então dor para andar, dor para pisar. Associada à dor, começa a haver um aumento de volume do membro. Principalmente quando esses tumores ósseos, eles acometem a região de coxa, região de braço, de ombro, de cotovelo, aqui nessa região de punho. Então eles causam esses tipos de sintoma. Além disso, fadiga, que é o cansaço, falta de ar. Essa falta de ar não é um bom sinal. Quando acontece essa falta de ar, usualmente há metástase no tórax, no pulmão, porque esses tumores, eles usualmente produzem metástases para o tórax. Se você quiser saber mais de metástase, tem um vídeo que eu fiz aqui só de metástase, para você entender o que é uma metástase. Então, esses tumores causam geralmente isso. Febre pode causar também sono, um sono acima do normal e perda de peso. São tumores muito agressivos, que eles têm, obviamente, o comprometimento no local, comprimindo estruturas, apertando estruturas, nascendo dentro do osso, quebrando aquela parte interna do osso, causando dor. Só que esse tumor também, ele libera compostos que atuam em todo o nosso corpo para produzir todos esses sintomas. Existem alguns tipos de tumores ósseos ou até câncer ósseo. Quando a gente fala tumor, pode ser benigno também, mas o câncer ósseo, ele é maligno. Então nós temos, em primeiro lugar, o osteosarcoma, que é um tumor que ele vem da parte óssea, ele vem de uma célula que a gente chama de mesenquimal, mas ele é inteiramente da parte interna do osso, o osteosarcoma. Nós temos também o
sarcoma, o sarcoma de Ewing. Vamos dizer que esses são os 3 principais. Há também os benignos, no caso, o tumor de células gigantes, o mieloma múltiplo, o linfoma, pode haver linfoma nos ossos também, e até os tumores pleomórficos, que eles têm uma forma, vamos dizer assim, pleomórfico quer dizer que ele tem uma forma mista. Então esses são os mais comuns tumores primários dos ossos. Eu falei aqui no caso, tumores malignos, câncer, e tumores benignos. Então cada um deles, dependendo de onde está, tem um comportamento e, claro, uma forma de tratamento. Como é possível, então, a gente fazer esse diagnóstico? Como eu já falei, tem a clínica. O paciente tem dor, tem dificuldade para andar, inchaço em alguma parte do corpo, mas a gente começa como? Sempre com raio-x. O raio-x é um exame fácil, faz em qualquer posto de saúde, qualquer hospital, qualquer cidade pequena tem um raio-x, e o raio-x é o ponto de partida. E usar o raio-x, apesar de muita gente ter preconceito contra ele, ainda assim é um ótimo exame. É um ótimo exame, dá pra gente ver bastante coisa pelo raio-x. Depois do raio-x, como que é o exame que a gente faz? Uma tomografia. A tomografia computadorizada, ela é helicoidal e ela consegue ver bem o osso, principalmente no que a gente chama de janela óssea. Depois da tomografia, pode ser também feita uma ressonância. A ressonância ela vai ser mais útil, vamos dizer assim, para a gente ver partes moles envolvidas. Quando a gente fala partes moles, é nervo, músculo, artéria, veia, essa parte mole mesmo que envolve o osso, é chamada de partes moles. E depois da ressonância, pode ser feita uma cintilografia, quando, por exemplo, o determinado indivíduo, vamos dizer assim, teve um câncer de mama, para a gente saber com certeza se não é uma metástase, porque uma metástase do câncer de mama ou câncer de próstata, ele pode envolver muitos ossos. Geralmente o tumor primário, o câncer do osso, ele tem um local só como fonte dele, é um local ósseo só que ele está cometido. Claro, como eu já falei, ele dá metástase, mas usualmente para o pulmão. Depois desse exame, da ressonância magnética e da cintilografia, pode ser feito sim um PET scan, que é uma tomografia com pósitrons. Essa tomografia com pósitrons, o pessoal fala, vai ver o corpo inteiro. Não, não é bem assim, ela vê da raiz da coxa para cima. Claro que se o médico estiver investigando um tumor de partes moles, um tumor ósseo, aliás, da perna, ele vai falar no pedido dele que o PET-CT tem que envolver também do joelho para cima, por exemplo. O médico precisa especificar. Mas com a tomografia, com o PET scan, é possível ver se houve metástases, se o tumor saiu daquele local onde é que ele nasceu e se espalhou para outra parte do corpo. Para cada tipo de câncer ósseo, vai ter um tratamento específico. Só que grande parte dos casos, principalmente de osteosarcoma, existe um protocolo brasileiro que se aplica em todas as instituições de fazer quimioterapia neoadjuvância. Primeiro faz a quimioterapia. Se o paciente chegar com o osso quebrado, é feita uma estabilização da região afetada para tentar minimizar a dor ou algum outro cuidado. Depois da quimioterapia, o paciente então é operado. Geralmente são colocadas endopróteses. Por quê? Muitos desses pacientes, como eu disse, eles são jovens, criança ou até adulto jovem. Muitos deles ainda estão na fase de crescimento. E essa endoprótese, a gente vai colocando um gominho em cima do outro e ela vai se expandindo, acompanhando o crescimento do membro. Quando eu opero, geralmente eu tenho um amigo que a gente opera junto, ele é ortopedista. Geralmente eu faço a parte da ressecção, às vezes até ele faz sem me chamar, e aí ele faz a colocação dessa endoprótese. O osteosarcoma, sem dúvida, é o mais agressivo de todos, é o mais agressivo. O tratamento dele, então, precisa ser
intenso, ser um tratamento de forma correta, assertivo, porque durante o tratamento pode sim ter complicações com a quimioterapia, como neutropenia, que é a queda da imunidade, e outras intercorrências. Mas no final, esse é um dos tratamentos, colocação de endoprótese. Há também em alguns tumores, no caso do Ewing, que o médico a gente tira o osso afetado no momento da cirurgia, coloca em nitrogênio líquido e depois coloca o osso novamente, o mesmo osso da paciente. Só que isso não é qualquer instituição que faz. A instituição tem que ter experiência nisso. Então, aqui a gente já realizou, mas são casos selecionados. E em alguns casos é feito a radioterapia, aquela aplicação de raios que vai em forma de luz no local. É importante o tratamento ser feito de forma holística, ou seja, de uma forma que contemple tudo que o paciente precisa: dor, cura, função e tudo que possa fazer para ele voltar a ter uma vida normal. A gente fala na oncologia, na cirurgia oncológica, que tem que ter um tripé. Primeiro, ficar curado, depois ficar reabilitado e por último, a estética, a beleza. Então, no dia do câncer, no mês do câncer ósseo, geralmente é comemorado no mês de abril, essa é a mensagem que eu queria passar, que ele precisa ser conhecido para poder ser diagnosticado. Se você tem algum amigo ou alguém, conta pra gente, se inscreve aqui. E esse conteúdo que eu faço é justamente para ajudar quem precisa. Por isso que eu sempre digo que quando você se inscreve, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. Você entra nessa missão comigo. E quando você dá o joinha, mais ainda. Então se inscreve aí, liga o sininho e dê um joinha. E até a próxima. Eu sou o Dr. Kleuber e você está no Universo Oncologia. Acesse também o nosso site www.universooncologia.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima.